Sabe uma ideia que a gente ouve o tempo todo no mundo do trabalho? Qual? Aquela de que, para ser líder de verdade, para fazer a diferença, você precisa ter o cargo. Sabe? A promoção, o título no cartão. Ah, sim. A ideia do poder formal. Exato. Mas e se essa busca pela autoridade for, na verdade, uma armadilha? Uma coisa que mais atrapalha do que ajuda a gente a liderar. É uma provocação e tanto. Pois é. E é exatamente essa provocação que está no centro do material que a gente vai analisar hoje. A gente vai mergulhar fundo numa ideia do pesquisador Ronald Heifetz, que traça uma linha muito clara, quase radical, entre liderança e autoridade. E a tese dele é forte, né? Fortíssima. A de que a liderança que mais transforma as coisas, muitas vezes, acontece completamente fora das estruturas de poder oficiais. Às vezes até contra elas. Isso, olha, não é uma discussão só teórica de gestão. É algo muito prático. Como assim? Quando a gente entende essa diferença, é como se a gente ganhasse uma lente nova para enxergar o mundo. De repente, você começa a ver atos de liderança incríveis em todo lugar. Vindo de onde a gente menos espera. Exatamente, de pessoas que não têm cargo nenhum, mas que olham para um problema, se incomodam de verdade e decidem fazer alguma coisa. Nossa missão aqui hoje é justamente entender como isso funciona e por que é uma força tão poderosa. Ok, vamos desvendar isso então. A ideia de separar liderança e autoridade soa bem, é um conceito elegante. Mas no dia a dia, numa empresa, numa comunidade, por que essa distinção é tão crucial? Não é só um jogo de palavras, no fim das contas. É uma ótima pergunta, porque a diferença parece sutil, mas ela muda tudo. Pensa de uma forma bem concreta. Autoridade é um crachá. Um crachá, gostei. É um poder que te dão junto com um cargo. Você é a gerente, então você pode aprovar férias, definir metas para sua equipe, contratar e demitir. É um poder formal, com limites, com um escopo bem definido. E é o famoso job description, né? O que se espera que você faça dentro da sua caixinha. Perfeito, dentro da sua caixinha. Agora, a liderança, na visão que o Heifetz traz, não tem nada a ver com crachá. Nada. Nada. É uma atividade, é uma prática. É a atitude de mobilizar um grupo de pessoas para encarar um problema cabeludo. Um desafio que ninguém tem a resposta pronta. Ele chama isso de desafio adaptativo. Desafio adaptativo, o material não entra tão a fundo nisso, mas o que exatamente ele quer dizer? Qual a diferença para um problema, digamos, normal? A diferença é fundamental. Um desafio técnico é um problema que já tem uma solução conhecida, que um especialista pode resolver. O servidor caiu. O time de TI vai lá e conserta. É um problema cuja solução exige que as próprias pessoas envolvidas mudem. Mudem seus hábitos, suas prioridades, suas crenças. Ah, entendi. Então não tem um manual de instruções. A solução é o próprio processo de mudança do grupo. Perfeito. Pensa numa empresa que precisa se tornar mais inovadora. Não adianta o CEO dar uma ordem. A partir de amanhã, sejam inovadores. As pessoas precisam mudar a forma de pensar, de colaborar, de tolerar o erro. Isso é um desafio adaptativo. É. E a liderança, nesse contexto, é a atividade de provocar e sustentar esse processo, que muitas vezes é doloroso, de mudança. E o ponto central é: qualquer um pode iniciar essa atividade, a qualquer momento. O estagiário que questiona um processo antigo está, naquele momento, exercendo liderança. Isso me conecta direto com um ponto do material que eu achei genial e, confesso, um pouco desconfortável. Tal da armadilha da espera. A ideia de que as pessoas ficam anos esperando a promoção para finalmente poder liderar. Elas ficam presas nessa ideia de que precisam do crachá, da autoridade. E com isso perdem chance atrás de chance de fazer diferença onde já estão. Exatamente. É quase uma síndrome, né? A gente conhece gente assim. Profissionais brilhantes que ficam 5 anos esperando o cargo de gerente para poder, sei lá, dar uma opinião que já poderiam ter dado no primeiro ano. Eles se auto-sabotam porque atrelam a capacidade de influenciar a um poder que ainda não tem.
em vez de usar as ferramentas que já estão disponíveis. Exato. Mas, sendo honesto, liderar sem um crachá, sem autoridade formal, não é meio perigoso? Tentar mudar as coisas fora da sua alçada não é o caminho mais curto para arrumar briga com o chefe? Ou até ser demitido? Com certeza. O material é muito claro sobre isso. Heifetz não é ingênuo. Ele sabe que liderar sem ou para além da sua autoridade tem riscos enormes. Por quê? Porque ninguém te deu permissão para aquilo. Você está, essencialmente, incomodando o sistema. Pode gerar atrito, resistência, pode ser visto como insubordinação. É um ato de exposição, sem dúvida. Então por que correr o risco? Porque o risco de não fazer nada é muitas vezes maior. É o risco da irrelevância, da estagnação. O argumento central dos textos é que a capacidade de gerar mudança a partir de qualquer ponto do sistema é valiosa demais para ser ignorada por medo. Entendi. E mais, se você não tem autoridade formal, você precisa ser mais inteligente, mais estratégica. O que, aliás, nos leva à próxima ideia. Certo. Então, se a gente assume que vale a pena correr o risco, a pergunta óbvia é: como? Como alguém começa a fazer isso sem parecer que está passando por cima de todo mundo? Ou sendo o chato que só reclama? O material dá alguma ferramenta prática para isso? Dá sim. E é aqui que fica realmente interessante. É uma das ideias mais úteis que eu já vi sobre o tema. Vem de um diplomata chamado Richard Haas, que se inspirou em outro pensador, Richard Neustadt. E qual a ideia? É a metáfora da bússola. A ideia é que, de onde quer que você esteja, você pode e deve exercer influência em 4 direções. Uma bússola de liderança. Gostei disso. Como funciona na prática? Pensa que você está no centro, tá? Liderar para o sul é o tradicional. É a liderança para baixo, sobre as pessoas que estão na sua esfera de autoridade direta. Se você é um gerente, é liderar sua equipe. É um modelo que todo mundo já conhece. Ok. Para esse, a maioria dos treinamentos de liderança prepara a gente. É o caminho mais fácil. É. Agora, e as outras direções? Aí que a coisa muda. Liderar para o norte é liderar para cima. Influenciar os chefes? Exato. A diretoria, o conselho. Aqui você não tem autoridade nenhuma. Zero. Não pode dar ordens. Você precisa usar outras ferramentas. Persuasão, dados, construir alianças, entender as pressões e as prioridades do seu chefe para enquadrar a sua ideia de uma forma que o ajude. É uma arte completamente diferente. Faz sentido. E o que seriam o leste e o oeste? É a liderança lateral. Influenciar seus pares, sabe, colegas do mesmo nível hierárquico, mas em outros departamentos, ou até mesmo gente de fora da sua organização, clientes, fornecedores, parceiros na comunidade. É a liderança através dos silos. E, de novo, zero autoridade formal. Zero. É pura negociação, construção de confiança, busca por objetivos em comum. O que me chama a atenção é que, no modelo tradicional, só o sul conta. Mas, por essa lógica, a maior parte do nosso potencial de liderança está justamente no norte, leste e oeste. Exato. Onde a gente não manda em ninguém. Exatamente. Essa bússola expande a nossa visão do que é possível. E o material conecta isso a um ponto cultural bem interessante. Heifetz sugere que uma das fontes da resiliência e da capacidade de adaptação da sociedade americana é essa cultura que, historicamente, encoraja a iniciativa individual. A ideia de que qualquer um pode agir. Sim, que qualquer um pode e deve agir sem esperar permissão do governo ou da autoridade central, seja para criar uma empresa, um movimento social ou resolver um problema local. É a liderança norte, leste e oeste acontecendo em escala social. É uma cultura que tolera mais o risco de incomodar o sistema, que a gente falou antes. O que é fascinante aqui é que essa bússola não é só um conceito bonito, é um mapa de diagnóstico. Você pode olhar para um desafio seu no trabalho e se perguntar, ok, para resolver isso, quem eu preciso influenciar? Meu chefe? Norte. A equipe de outro departamento? Leste. Minha própria equipe? Sul. E para cada direção a estratégia muda. Completamente. As táticas, a abordagem, tudo muda.
Ela te força a ser um estrategista da influência, não apenas um chefe que dá ordens. E para que isso não fique só na teoria, o material traz um estudo de caso que é simplesmente perfeito para ilustrar tudo isso. Martin Luther King Jr. Um exemplo definitivo. Totalmente. E a pergunta que eles fazem é demolidora. Como ele liderou um movimento que mudou uma nação sem ter nenhuma autoridade formal sobre as instituições que ele mais precisava mudar? Ele não era presidente, nem senador, nem juiz. Como ele fez isso? E quando você olha a estratégia do King com a lente da bússola, a genialidade fica explícita. A liderança dele foi quase que exclusivamente para o norte, leste e oeste. E quase nada para o sul. Quase nada. Porque ele não tinha uma estrutura formal grande para comandar. Como assim? Me explica melhor. Bom, a liderança para o norte era claríssima. Mirar a Casa Branca, o Congresso, a Suprema Corte. Pressionar o poder federal para agir. A liderança lateral, leste-oeste, era mobilizar uma coalizão, imensa, de igrejas, sindicatos, estudantes, artistas, cidadãos comuns brancos e negros por todo o país. Ele estava o tempo todo construindo pontes? O tempo todo. Com gente sobre a qual ele não tinha a menor autoridade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito o que o material está dizendo, porque essa parte é muito, muito contraintuitiva. Diga, ele não focou em energizar apenas a comunidade que já o apoiava. O texto diz que ele mirou a liderança dele justamente nas comunidades com as quais ele não tinha nem autoridade formal, nem o que a gente poderia chamar de autoridade moral. Aham. Ou seja, ele focou nos brancos do sul que o odiavam ou nos brancos do norte que eram indiferentes. Isso vai contra qualquer manual de como construir um movimento que eu já vi. A lógica não seria fortalecer a sua base primeiro, porque ele faria o oposto. Exato! E essa é a virada de chave de todo o conceito. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente entende o mecanismo por trás da estratégia. Martin Luther King Jr. não podia dar ordens, então ele fez algo muito mais poderoso. O quê? Ele criou um espelho. Ele convidou a nação a se olhar no espelho e examinar a lacuna gigantesca entre os valores que ela dizia ter e a realidade que ela praticava. Que valores e que realidade? Os valores declarados na Constituição Americana. Todos os homens são criados iguais. Direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E a realidade da segregação racial, da violência, da negação de direitos básicos. Essa contradição já existia. Já estava lá. King e o movimento dos direitos civis não inventaram essa contradição. O que eles fizeram foi expô-la de uma forma impossível de ser ignorada. Através das marchas, dos protestos pacíficos. Exatamente. Ao marchar pacificamente e ser recebido com cães, mangueiras de incêndio e cacetetes, eles não estavam apenas lutando contra a polícia local. Eles estavam transmitindo ao vivo, para salas de estar da América branca e indiferente do Norte, o tamanho do abismo entre o sonho americano e a realidade. Eles criaram uma tensão moral insuportável. Isso, essa foi a verdadeira ferramenta de liderança dele. A tensão. Foi a ferramenta principal. Porque essa tensão moral, essa vergonha nacional, deu aos políticos em Washington, o presidente Johnson, os congressistas, o que Heifetz chama de latitude. Latitude. A permissão social, a cobertura política, para fazer o que talvez individualmente até quisessem, mas não tinham capital político para fazer, aprovar leis duríssimas, como a Lei dos Direitos Civis e a Lei do Direito ao Voto. Ele mobilizou o povo para que o povo autorizasse o poder a agir. Foi uma aula de liderança para o norte orquestrada a partir do leste e oeste. Uau! Olhando por esse ângulo, faz todo sentido. Então, o que tudo isso significa? Amarrando as pontas. Para mim fica claro que a desculpa do "eu não tenho cargo para isso" é, na verdade, uma autossabotagem. Totalmente! O material nos dá um mapa, a bússola, para começar a agir agora, seja qual for a nossa posição. Sem dúvida. Isso é o primeiro grande ponto. Liderança é uma ação, não uma posição. É o que você faz, não o título que você tem. E essa ação é sobre mobilizar pessoas para encararem juntas problemas que não têm resposta fácil. Segundo, essa ação pode e deve acontecer em todas as direções. A gente gasta muito tempo pensando em como liderar para baixo, a nossa equipe, mas as maiores oportunidades de impacto estão, muitas vezes, em influenciar nossos chefes. Nossos colegas e a comunidade ao redor. Exato. E, por fim,
a lição mais profunda que vem do exemplo de King. A liderança mais transformadora talvez não seja sobre comandar quem já concorda com você. É sobre criar as condições para que aqueles que discordam ou são indiferentes sejam obrigados a confrontar uma realidade incômoda. É sobre mudar o ambiente em que as decisões são tomadas. O que, no final das contas, nos dá uma visão muito mais otimista e, sei lá, democrática do que a liderança, não? Exatamente. A conclusão que o material de Heifetz nos deixa é essa. Essa perspectiva nos permite finalmente celebrar e aprender com os heróis anônimos. As pessoas que, no dia a dia, em todos os cantos da sociedade, exercem liderança não porque são pagas para isso, mas simplesmente porque se importam. Porque vem uma lacuna e decidem agir. Porque vem uma lacuna entre como as coisas são e como poderiam ser, e decidem fazer algo a respeito. E isso nos leva à reflexão final. E isso levanta uma questão importante. Pensando no método de Martin Luther King Jr., de expor a lacuna entre valores e práticas, qual é o abismo entre os valores declarados e as ações do dia a dia no seu ambiente, seja no trabalho, na sua comunidade, onde for que está esperando para ser exposto? Que tensão moral poderia ser o ponto de partida para um ato de liderança, mesmo que exercido sem nenhuma autoridade formal?